Olá, tudo bem com vocês? Vamos lá. Um incêndio destrói uma fábrica. Uma geada destrói uma plantação inteira de soja. Uma obra de bilhões em construção colapsa e precisa ser resolvido. Quem que paga essa conta? Quem que resolve tudo isso? Quem que vocês acham que resolve? É aí que entra a minha área, a área de sinistros. Sinistros, Hilton? Sinistros. Ah, então quer dizer que você é o cara sinistro, o cara da agência funerária, o cara da polícia? Não, nada disso, pelo amor de Deus. Eu sou o cara que trabalha na área mais importante de uma companhia seguradora, a área de sinistros. A área que vai resolver todos esses problemas quando eles surgem. Foi daí que surgiu essa ideia minha aqui de falar com vocês hoje no Bate-Papo Sinistro. Mas por que Bate-Papo Sinistro, Hilton? Porque eu sempre falei pra todo mundo que eu trabalho em seguradora, eu trabalho com seguros. E a pergunta que sempre me vinha é: você vende seguros? Você pode fazer o seguro do meu carro? Eu falei, calma, calma. Eu faço algo mais importante dentro da seguradora, eu faço algo diferente. Eu sou o cara que analisa o que acontece quando dá problema, que o cara que investiga, o cara que vai definir se a apólice de seguros que você contratou vai dar cobertura ou não para aquele sinistro. Ah, então é isso que faz uma área de sinistros, Hilton? Sim, é isso. Não é nada do outro mundo, como parece, mas é uma área bem interessante e importante. A gente investiga o que aconteceu. Ah, então você é tipo um Sherlock Holmes, é isso? É, digamos que sim. O interessante dessa área é sempre apurar o que aconteceu. Então, a área de sinistros é uma área que te ensina muito. Você aprende várias camadas da indústria. Você aprende sobre como funciona uma planta de produção industrial. Você aprende como é que funciona uma grande obra de engenharia. Se um avião caiu, você vai investigar junto com os órgãos regulamentares por que aquele avião caiu, como, por que aconteceu. Hilton, por que isso é importante? Isso é importante porque uma apólice de seguros, pessoal, é um contrato. E um contrato tem regras. Então, todo contrato que você assina, seja de compra e venda, seja de permuta, ele tem regras estipuladas. A apólice de seguros é a mesma coisa, é um contrato também. Então, a área de sinistros é a área que envolve as pessoas que vão formar uma equipe para investigar o que aconteceu. Se aquele contrato teve algo que foi descumprido. Por isso que é tão importante investigar o como. Se você não investigar o como, você não pode simplesmente porque deu sinistro já ir lá e pagar. É isso? É isso, pessoal. Porque lembra, todo contrato tem suas regras, você tem que apurar as regras. Na apólice de seguros é a mesma coisa. E por que eu falo que a área de sinistros, a hora do sinistro é a hora da verdade? Porque a hora do sinistro é a hora que você vai ver a promessa que foi feita com a apólice de seguros sendo cumprida. Então é muito importante que você apure o que aconteceu, que você vá para a sua apólice, o seu contrato, e você entenda se aquelas regras estão bem dispostas, estão bem articuladas. Tudo mais constante, dando tudo certo, a seguradora vai pagar o seu sinistro. E isso é importantíssimo, pessoal, porque saber que tem uma apólice de seguro dá uma confiança para você. Você acaba entendendo por que é importante fazer o seguro. Só que essa história não começou aqui não, tá, pessoal? Hoje em dia é mais sofisticado, mas isso começou lá atrás. Para quem gosta de ler a Bíblia, o Velho Testamento como eu, lembra das caravanas no deserto? Que eles saíam para fazer comércio lá, tudo? Essa história começa com eles. A gente dos seguros fala que são a história dos camelos. Isso começou há mais de 4.000 anos atrás. Como eles saíam em caravanas, eles tinham um pacto entre eles, um acordo entre eles. Se morresse um camelo no caminho, eles começaram a ver que eles tinham prejuízo. Então eles começaram a se unir. Se morresse um camelo, os outros donos dos camelos se uniam para pagar o prejuízo. É daí que começa a origem dessa história do seguro. Então vocês vejam que é uma história que tem mais de 4.000 anos. E isso é importantíssimo, porque isso foi se sofisticando ao longo do tempo. O seguro está sempre atrelado ao grande comércio. O comércio dos camelos lá atrás, o comércio depois marítimo. Vocês sabiam também que é por isso que a gente chama de prêmio o valor que a gente paga por uma apólice de seguros? Se falava que recebia um prêmio se o navio chegasse intacto no seu destino. Então é daí que vem a origem do termo. Esse programa aqui do Bate-Papo Sinistro vai procurar de uma forma descontraída mostrar tudo isso para vocês. Traduzir esses termos técnicos em linguagem mais acessível para todo mundo, pessoal. É isso que a gente vislumbra aqui, é isso que a gente quer fazer. Então, Hilton, peraí, eu tô começando a entender como é que funciona esse tal de seguro e essa sua área de sinistro. Então ela não é uma área tão ruim como eu pensava, certo? Não é uma área tão ruim. Ela é a área mais importante. Ela é a área que vai trazer o din-din para vocês, o dinheiro. Honrar as obrigações da seguradora quando acontecer o evento. Por isso que é tão importante você sempre entender que risco corre a sua empresa, o seu negócio, e a partir dali contratar a apólice correta, pessoal. Mas eu não quero ficar falando sozinho aqui. Eu quero nos próximos programas trazer também convidados aqui. Convidados, Hilton? Sim, porque só eu falando aqui para vocês vão enjoar de ouvir a minha voz. Eu quero trazer convidados com quem eu vou fazer esse
esse bate-papo sinistro fluir, para vocês entenderem por que a gente tem que ter, às vezes, engenheiros numa regulação de sinistros, por que a gente tem que ter advogados, por que a gente tem que ter peritos aeronáuticos e tudo mais. Dependendo do tipo de evento que a gente tenha, a gente vai precisar de uma expertise, de um expert apropriado para cada um deles. Então é isso que esse bate-papo sinistro quer fazer. Ele quer trazer a importância de cada um desses atores do processo para explicar para vocês, explicar como é que a coisa funciona, como é que a coisa flui, por que é tão importante a área de sinistros dentro da seguradora, por que é tão importante a seguradora contratar as pessoas corretas para fazer essas apurações, essas investigações. Uma das coisas que não se fala muito, a gente pensa sempre na apólice de seguros, a minha apólice para proteger o meu bem, o meu interesse segurável sobre aquele bem, mas eu não penso na coletividade. E lembra que eu falei da historinha dos camelos lá de há 4.000 anos atrás, quando começou? Pensa nas caravanas lá dos camelos, igual tá na Bíblia lá do Antigo Testamento. É a mesma coisa. O seguro envolve muito mutualismo. Tem várias pessoas, a coletividade envolvida, e você quer proteger o interesse de todos eles. Por isso que é tão importante que a seguradora faça essas apurações e investigações e pague somente o que é correto. A seguradora não pode sair pagando tudo. Ela precisa apurar o que é correto e pagar adequadamente, pessoal. Então, por isso que o Bate-Papo Sinistro quer desmistificar essa história para vocês, quer trazer para vocês por que é tão importante essas apurações. E uma vez entendido o como e o porquê, o próximo passo é o que a gente chama de liquidar o sinistro. Liquidar, Hilton, tornar líquido, apurar valores, apurar prejuízos. Porque uma pólice de seguros geralmente vai ter valores ali pré-estipulados e pré-contratados para cada cobertura. Pensa no seguro do teu carro. Você tem um valor para o teu carro, você tem um valor de indenização a terceiros, danos materiais, se você bater em outro carro. Você tem um valor de danos corporais se você causar um acidente que traga danos a outra pessoa. Então você pré-estipula valores. A apuração de prejuízos nada mais é do que apurar quanto custou, depois vir para aquele contrato e ver se dentro daquele contrato cabe aquele valor do prejuízo apurado. Coube dentro daquele contrato, eu segui todas as regras bonitinhos, a seguradora vai te pagar aquilo. E o que é legal, nesse mundo digital que a gente está vivendo hoje, isso tem sido cada vez mais rápido, pessoal. Então as seguradoras também estão se aperfeiçoando para pagar cada vez mais rápido. Nesse bate-papo sinistro, a gente quer trazer para vocês como é que funciona esse processo, porque hoje em dia a impressão que a gente tem é a seguradora nunca quer pagar. Esse processo eu não entendo nada, eu não sei o que estão fazendo, eu não sei nada disso. E aqui a gente quer desmistificar para vocês, falar qual a importância desse processo, por que as seguradoras às vezes demoram para tomar decisões, porque tem casos, lembra que eu falei lá de cair um avião? E nesse meu período de experiência, de mais de 20 anos de experiência na área de sinistros, eu já participei de vários eventos desses senhores. Já participei desde queda de barragem, queda de avião, pontes que partiram na sua construção. Então, você tem que fazer toda uma apuração, você tem que entender por que isso aconteceu ou não. E isso às vezes não é fácil. Por exemplo, quando cai um avião, você precisa de toda a investigação do órgão, do CENIPA. E essa investigação demora, ela demora tempos para acontecer. Ela não é tão simples assim. É por isso também, pessoal, eu resolvi escrever um livro. Eu estou escrevendo um livro sobre regulação e liquidação de sinistros, que eu espero trazer mais elementos práticos para o dia a dia de vocês, para que seja uma linguagem fluida, uma linguagem mais acessível para todo mundo, para que as pessoas que são leigas consigam entender como é que funciona todo esse processo e consigam desmistificar. Então eu espero muito em breve que esse livro seja concluído. Espero que ainda esse ano, até o final do ano, eu tenha esse livro. E esse livro vai estar à disposição de vocês. Porque o meu intuito aqui é esse. É trazer isso para uma linguagem que todo mundo possa entender mais. Que vocês possam entender que a área de sinistros é uma área interessantíssima. Lembra que eu falei para vocês, quase um Sherlock Holmes a gente é? Porque a gente é mesmo. Então é uma coisa muito acessível. Você aprende muito numa área de sinistros. Eu, por exemplo, aprendi muito. Eu já aprendi tanta coisa de engenharia e não sou engenheiro, eu sou advogado de formação, mas consigo falar com os engenheiros, consigo brincar com eles, isso é muito divertido. E vice-versa, às vezes o cara que não é advogado consegue... Eu tinha amigos engenheiros ou administradores que já sabiam mais de STF e STJ do que eu. Tudo bem que hoje em dia tem muita gente sabendo de STF e STJ, os órgãos da instância da justiça máxima do Brasil. Mas a área de sinistro te permite brincar, te permite você vestir um personagem. A cada sinistro você é um novo personagem
personagem, pessoal. E isso é o barato dessa área. É isso que torna essa área tão interessante. Eu poderia ficar horas aqui falando com vocês da área de sinistro, mas como eu disse, eu não quero cansar vocês só comigo falando. Eu quero trazer aqui convidados nos próximos programas. Meus amigos participaram dessa jornada de sinistros comigo. Eu quero também falar para vocês um pouco da minha história. Como eu disse em outros programas que eu participei aqui com vocês, digamos que eu estou num processo de reinvenção. Esse podcast nasce desse processo, em que eu quero trazer um pouco para vocês tudo aquilo que eu aprendi ao longo desses mais de 20 anos na área de sinistros. Foi daí que surgiu a história do livro, daí que surge a história de dar aulas, então eu estou dando algumas aulas também. Eu tenho um curso para dar agora na Seg News no próximo mês, que vai abordar a regulação e liquidação de sinistros. Desde esse momento histórico, lá eu vou desenvolver um pouco mais isso que eu falei para vocês, da história dos 4.000 anos. Tem alguns hobbies interessantes que eu adquiri, um deles está aqui, que é o meu livro Sábados Nublados, que é um livro de contos. Então tem muita coisa acontecendo e eu quero, no Bate-Papo Sinistro, trazer isso para vocês. Focar nessa área de sinistro, mas focar em conversas interessantes, em conversas que fluam com os meus convidados. Para os próximos programas a gente quer trazer convidados aqui, como eu falei, e aí nós vamos abordar vários temas da área que eu espero que sejam proveitosos para vocês. Então fiquem aí com a gente. Espero que vocês aproveitem muito esse primeiro podcast, que a missão dele era desmistificar o que é a promessa do seguro, o que a área de sinistros faz. Eu espero que depois desse bate-papo isso fique mais claro para vocês e que vocês interajam comigo também. Como eu falei para vocês, essa era a ideia do bate-papo sinistro. Eu espero que vocês tenham se divertido tanto quanto eu. Eu me diverti muito estar aqui com vocês hoje. E agora eu quero fazer um pouco do merchan para mim, né, também. Aproveitando que eu tô aqui, né. Esse livro eu acabei de escrever, ele tá na Amazon Kindle, chama Sábados Nublados. E de onde surgiu a ideia desse livro? Eu estava em casa e tinha alguns contos que eu sempre quis escrever. Então ele é um livro de contos. Eu fui falando sobre vários temas da vida cotidiana. Hilton, é sobre sua história esse livro? Teve algumas pessoas que leram e falaram: Hilton, eu vi você nesse livro. Um pouco sim, um pouco não. O escritor sempre está no livro. Dom Casmurro, de Machado de Assis. Eu sempre achei que o Machado era o Dom Casmurro. Por que não? Mas ele sempre vai dizer que não era. Aqui é a mesma coisa. Tem coisa que parece comigo, tem coisa que não. Mas é um livro de contos. Eles falam da vida cotidiana, da vida como ela é. Então é a vida de um brasileiro que vai passando seus perrengues. Essa é a história de Sábados Nublados. Amores e desilusões, falta de dinheiro, como no conto Leite Derramado. Esse conto é um dos contos que mais me divertiram fazer. Como aquela criança sofre com leite derramado. Mas eu encorajo vocês a lerem. Então esse livro é um livro bem legal. Mas além disso, pessoal, eu tô bem ativo nas redes também. Então eu queria deixar as minhas redes para vocês. O meu Instagram, que é Hilton Gomes Dos. Me sigam lá, por favor. E o meu LinkedIn. O meu LinkedIn, que é Hilton-Gomes-Dos-Santos. Me acha assim lá no LinkedIn. Eu tenho feito vários posts técnicos sobre sinistros, então o Bate-Papo Sinistro tem muita coisa interessante lá. Tem muita coisa que eu já postei e continuo postando. Vocês vão me acompanhar por lá também. Eu peço que vocês me sigam. Então, mais uma vez, foi um prazer inenarrável estar aqui com vocês hoje. Adorei estar aqui mesmo e espero os próximos programas, todos vocês comigo. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.